Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Vamos embora pra gente poder falar um pouquinho sobre Fluminense. A gente já abre esse vídeo aqui com a principal notícia do vídeo. Você viu o título, vou ficar escondendo? Não, você vai apertando o like aqui embaixo, vai se inscrevendo, enquanto eu já vou deixando claro pra você a matéria que foi publicada agora às 2 da manhã pelo Gustavo Garcia e o Marcelo Neves. Fluminense deve exercer a opção de compra de Lelê, que faz parte dos planos do Diniz para 2024. Então, assim, aconteceu aquilo que a gente chegou a trocar ideia aqui no Raiz Tricolor durante um tempo, né? O Diniz vai segurar, não vai? Foi a última partida do Lelê pelo Fluminense, enfim. Aqui a matéria diz que o treinador, né, o Fernando Diniz, confia na evolução do atacante, tendo ali uma pré-temporada completa. Tem que lembrar que da outra vez ele não teve, por causa principalmente do Volta Redonda, né, uma pré-temporada diferenciada ali, algo que não teve chance em 2023. Jogador pertence ao Itaboraí Profut e custará cerca de 4 milhões de reais. Segundo a matéria, diz ainda que o empréstimo termina agora, o Fluminense pode sinalizar até o dia 31 de dezembro sobre a compra e deve fechar negócio ali por 4 milhões de reais. O Fernando Diniz acredita que o Lelê vai ter uma curva de evolução se fizer essa pré-temporada completa, algo que ele não conseguiu nesse ano. Aqui acho que faltou um pedaço aqui da matéria, né, no digitar ali. Segundo a matéria também, 2 clubes têm interesse no Lelê, um é da Arábia Saudita e outro do Japão. Os japoneses já enviaram representantes para o Brasil para observá-lo de perto em partidas anteriores, mas qualquer negociação só acontecerá se a opção de compra não for executada. Um ponto que é importante parece muito absurdo isso que eu vou falar aqui agora, tá? Mas vocês vão entender. Se o Lelê quer ficar no Fluminense. Porque vamos lá, tem 2 hipóteses aqui, tá? A primeira delas é, de fato, o time japonês e o da Arábia Saudita vão fazer uma proposta pelo Lelê, estão atrás dele, vão fazer uma proposta dele mesmo. Nessa hipótese, o Lelê vai para onde o salário dele ele achar melhor, para onde ele achar que é mais interessante. Gabriel, mas o Fluminense não tem a opção de compra, é só ele pagar. Mas isso é uma negociação entre o Fluminense e o Itaboraí Profut. Se o Lelê não quiser vir pra cá... Quer ver um exemplo bom? Um exemplo bom no final das contas. O Fluminense lutou pra ter Everaldo. Quando o Fluminense teve Everaldo aqui no nosso time, o Everaldo estava por empréstimo do Velo Clube de São Paulo, se eu não me engano. O Fluminense tinha o dinheiro pra pagar a compra, a opção de compra de Everaldo, mas o Corinthians ofereceu um salário muito maior. O Everaldo queria assinar com o Corinthians, o Fluminense falou, cara, não vai adiantar nada eu comprar e não posso assinar um contrato com o jogador. Então, assim, no final das contas, sendo isso verdade, o Lelê vai poder escolher, a verdade é essa. Mas também pode ser aquela bravata de empresário, né, e tal, tipo, pô, não, vamos soltar e tal, que tem... enfim, começa ali a ter uma parada do tipo, pra movimentar, aí o representante veio e achou uma merda, mas a parte que achou uma merda ele não conta, entendeu? Não tô nem dizendo que o empresário inventou, mas a gente pode ver algo desse cenário. Enfim, cara, vamos lá, assim, tentando pensar racionalmente sobre o Lelê, a gente provavelmente vai voltar nesse assunto alguma hora aí ainda, mas pensando racionalmente, a gente tá depois de uma partida ruim do Lelê, de mais uma partida ruim do Lelê e de uma sequência horrorosa que o Lelê vem tendo. A verdade é essa. Acho que a última partida em que o Lelê entra bem, joga muito bem e agrada a todo mundo é no jogo contra o Bahia. E ainda assim não agradou tanto, mas lá no primeiro turno. O Lelê não é um jogador jovem, mas não é um jogador velho. Não é um jogador que teve base. É um jogador que foi do nada, saído do Volta Redonda, lançado já pra jogar na Libertadores, enfim, ser a esperança do torcedor do Fluminense. É nítido quando você pega pra ver o primeiro turno e vê lá o gol, a partida que ele faz contra o América Mineiro, que ele não é um cara que caiu de paraquedas. Você vê o estadual dele pela Volta Redonda, não é um cara... mas ele fez gol contra time pequeno. Não, fazendo gol nos times grandes, etc. É um cara que tem futebol ali. O meu pensamento, era o que eu vinha falando ultimamente, é o seguinte: eu não sei se o Lelê vai ter ambiente com a torcida do Fluminense pra desenvolver esse futebol.
Porque a cabeça dele pode ter ido pro cacete. Aí é onde entra a importância não só do Diniz, mas principalmente de todo o corpo de psicologia do Fluminense. De tentar restaurar essa cabeça do jogador. E até na última transmissão eu cheguei a comentar ali também, acho que foi no pós-jogo com o Laranja e com o Lessa, acho que foi isso, que era assim, cara, eu acho que o Lelê ano que vem, o ideal era pra ele ir pra um América Mineiro, pra um Coritiba, um time que caiu, vai jogar a Série B, porque ele vai voar nesses times com a pouca pressão. Como foi mais ou menos o que aconteceu com o Aleph Manga ali. Ele vai voar e tal, com a pressão mais baixa e tal. Mas enfim, escolheram manter. Vamos ver como é que vai ser. Não vai ser só 2024, tá? Não faz sentido o Fluminense assinar um contrato só com ele, só pra pagar 4 milhões e assinar um contrato de 1 ano. Isso aí não faz sentido. Chega no final do ano, ele joga pra cacete e o Fluminense não tem mais contrato com ele. Provavelmente vão assinar um contrato de 2 ou 3 anos com o Lelê. E a gente vai ver, cara. Pelo preço, assim, o preço parece muito dinheiro, não é. Mas você não acha um outro atacante por 4 milhões assim, não, entendeu? Seria aposta no nível do Lelê. Só que tem o problema, que é o que eu já falei, inclusive, que é o fato do Lelê já estar marcado negativamente com a torcida. Vamos ver como é que ele vai lidar isso. Nada que um carioca, com ele fazendo gol, jogando bem ali em sequência, principalmente se ele não for pro Mundial, e eu acho que ele não vai pro Mundial, ele não indo pro Mundial, acho que vai ser o cenário perfeito. Ele sai ali do holofote, consegue fazer a pré-temporada legalzinha e ser o dono da camisa 9, ali, entre aspas, no início da temporada, jogando com um time alternativo do Fluminense. E aí a gente pode ver, de repente, um Lelê conseguindo essa virada de chave. Torço para que isso aconteça. Mas acho que vai ser mais difícil para ele fazer isso no Fluminense, vai ter uma pedra a mais ali no caminho, por causa dessa avaliação já da galera com base nesse ano, do que, de repente, num outro clube com um pouco menos de pressão. Até se tem o América Mineiro, porque não tem torcida, então a pressão é muito menor. Mas, enfim, vamos ver e vamos torcer para dar certo. Efetivando ali, tá, a compra, a gente traz essa notícia aqui de novo. Enquanto você aperta o like aqui embaixo, que eu sei que você pulou o iniciozinho do vídeo e esqueceu, outra notícia sobre o Samuel Xavier. O Fernando Diniz falou na coletiva que o Samuel Xavier está se recuperando e que já está num nível de evolução. Já está num nível de evolução muito bom. Ele usa até o termo, ele tem evoluído muito bem e tem chance de atuar contra o Grêmio. Então, a gente tá falando já de um retorno do Samuel Xavier. O Guga não foi um problema pro Fluminense, mas, obviamente, tá muito mal comparando, não estão comparando diretamente os jogadores, estão comparando as situações. Mas a lateral direita é igual a lateral esquerda no ponto de que Diogo Barbosa foi mal contra o Palmeiras, por sinal, mas Diogo Barbosa e Guga dão conta do recado. Tem boas atuações de jogos importantes ao longo do ano. Vale lembrar, o Diogo Barbosa é o nosso lateral das quartas de final contra o Olímpia. Do 5-1 na agregada. Então, assim, tem essa importância como o Guga também. Guga é o lateral do título do Campeonato Brasileiro. Do Campeonato Brasileiro, talvez seja do ano que vem. Da Campeonato Carioca. É o cara que entrou em vários momentos importantíssimos na temporada, substituindo o Samuel Xavier. Mas o titular é o Samuel Xavier e é o Marcelo. Ninguém tem dúvida disso, a qualidade é acima. Óbvio que é do Marcelo, no caso, muito mais alta. Então, ótimo que se ele conseguir voltar contra o Grêmio vai ser espetacular, até porque ele joga alguma partida antes de pegar o jogo mais difícil do ano pro Fluminense, que é a semifinal do Mundial. Gabriel, semifinal? A gente só joga a final se jogar a semifinal, meu amigo. Não tem a final não tá marcada no nosso calendário ainda, porque a gente tem que ganhar a semifinal. Se a gente não ganhar a semifinal, a gente vai jogar o terceiro lugar. Então, o jogo mais difícil do ano é a semifinal do Mundial. Depois passa a ser a final do Mundial. Cara, um assunto que se falou muito foi sobre grama sintética. E o Abel Ferreira comentou, o treinador do Palmeiras. Eu gosto de ouvir as coletivas do treinador adversário, de vez em quando, para poder saber, principalmente quando a gente joga fora, né? Que, por exemplo, foram poucas perguntas pro Diniz e tal. E aí, normalmente, eu gosto de ouvir a coletiva do treinador adversário, que tá ali junto com os repórteres, já que eles normalmente cobrem. E a do Abel Ferreira, normalmente, são bem longas, eu não ouvi tudo ainda, mas ouvi algumas partes interessantes. E eu vou botar essa sequência aqui, que é basicamente ele sendo perguntado. Primeiro, ele comenta por livre, espontânea vontade sobre o gramado do Allianz Parque. Faz uma crítica sobre o gramado do Allianz Parque, e depois um elogio ao Fernando Diniz. Eu vou dar um cortezinho aqui no meio, porque ele acaba abrindo muitos parênteses no meio da fala dele. Mas ele criticou o gramado sintético. Olha aí.
exigente, ou como é que se diz? Não é exigente, vocês dizem outra coisa, quando se reclama muito, como é que é? Chato. Vou já dizer que este gramado tem que ser trocado urgentemente. Não quero saber quem vai pagar, não quero saber se é W Torres, se é o Palmeiras, não quero saber. Este gramado não está em condições para continuar a jogar futebol. Este gramado, neste momento, é um risco para lesões de jogadores. E se eu estivesse no lugar do Diniz, tinha feito exatamente o que ele fez. E, portanto, espero que no próximo ano, não sei quem, essa não é responsabilidade minha, mas que se troque este gramado. Que o metam como quando estava, quando eu cheguei. Mas já que atrás de uma exigência ou de uma crítica tem que vir um elogio, porque é assim, agradecer também à nossa direção e à W Torres pela forma como conseguiram encontrar uma solução para nos deixar jogar na nossa casa. Como eu disse, aqui é a casa do Palmeiras. Ele começa a falar ali sobre a questão da casa do Palmeiras, enfim. E aí que poderia jogar lá na Arena Barueri, né? E aí ele é perguntado sobre o esquema de jogo do Fernando Diniz e sobre o que tinha de problema no gramado, né? Ele vai falar sobre o Diniz primeiro. O gramado que você tinha aqui quando você chegou. Obrigado. Olha, realmente eu acho que já tinha dito isso. É uma forma de jogar diferente, que leva tempo. Falando sobre o Diniz, que enerva os adversários porque eles conseguem ter bolas, os jogadores correm para trás e correm para o lado. E esta equipa já pegou bem. O Diniz tem 1 ano e meio ou 2 anos. Tem tempo para poder implementar esta ideia de jogo, trazer o ponta do lado contrário para dentro, ou para o lado da bola e a bola ir adentro e continuar outra vez para o lado da bola e continuar a partir dali fazer ligação. Mas o Fluminense não é só isso. É uma das coisas que eles fazem muito bem isso. E é uma equipa, quando tem que defender, gosta de pressionar no tiro de meta, mas depois em zona 2 agrupa-se bem, né? Que vocês verem, não jogou o Cano hoje aqui, mas às vezes chegam a ver o Cano quase em cima um pouco à frente da área, que é uma equipa que agrupa bem e que também sabe transitar. Mas é uma característica das equipas do Diniz. Também é outra equipa, se tirar a camiseta, tu vais dizer, olha, aquela equipa é do Diniz. E pronto, mais uma vez refiro, é um dos melhores treinadores brasileiros, é o selecionador nacional. Eu tive a oportunidade de falar com ele por telefone, agradecer-lhe as palavras que ele teve para com o Hendrick, para com o clube, pela forma como ele sabe como nós tratamos os jogadores aqui dentro. Como ele fez, por exemplo, com o John Kennedy, não é? O jogador que eles foram buscar. Não me estou a enganar no nome, pois não? E que ele sabe o papel que ele tem naquilo que é o ajudar a crescer um jogador, não só na parte técnica ou tática, mas também na parte mental e no crescimento deles como homens. E portanto também agradecer-lhe aqui publicamente as palavras, mais do que o treinador do Palmeiras, à instituição Palmeiras. E, enfim, ele vai devagar um pouco sobre o Mundial e tal, enfim, vai falar que ele queria estar no Mundial, mas a gente foi mais competente e tal. E aí, enfim, ele fala do gramado. Mas é muito difícil aqui desfrutar daquilo que fazes, chegar a casa, ganha mais uns cabelos brancos. Estou a falar no mínimo 3 dias. As condições do futebol brasileiro. Aí ele começa aqui. Porque se vocês querem melhorar as condições do futebol brasileiro, há 2 coisas que urge fazer. Tempo de descanso suficiente, no mínimo 3 dias. Mínimo, estou a falar no mínimo 3 dias. 3 dias, jogar ao quarto. E a qualidade dos gramados. Independentemente se é sintético, porque eu vou-vos dizer, este gramado top é bom. E todos nós temos que entender, todos nós, o Palmeiras não consegue meter aqui um gramado natural, porque se for usar o campo para fazer shows como faz, e eu entendo que é uma receita, e eu entendo, porque eu sou treinador, mas entendo o fenómeno futebol, e o fenómeno business, e os negócios que podem andar à volta do futebol, e não dá para meter um relevado natural aqui. Se me perguntam qual é que eu prefiro, claro que prefiro o relevado natural, mas não dá para ter aqui. Agora, o que não podemos é ter um gramado cheio como estava agora, e se vocês quiserem vão lá fora, se vos deixarem ir, vão ao gramado e vejam a quantidade de coisinhas que tinha do espetáculo que fizeram da Taylor Swift. Né? Teve ontem, né? Ainda teve ontem, mas ainda tinha do outro. A quantidade de bebidas e tudo mais que deve cair ali dentro. Né? E se o futebol brasileiro é muito intenso e exigente, os espetáculos aqui também são
são intensos. E se o gramado, segundo dizem, tinha 10 anos de garantia, isso era na Alemanha, ou na Holanda, acho que ele veio da Holanda, que jogam de 15 em 15 dias, não é? Não tem, desculpem dizer isso, a poluição que tem São Paulo, não tem os espetáculos que tem São Paulo, não tem os jogos que tem aqui, e jogamos nós, e às vezes joga a equipa B e jogam todos aqui, e infelizmente a garantia, não tem garantia de 10 anos, não tem. E ele está caput, tem como jogar mais aqui. E se jogar, e se houver lesões, e se continuar a haver lesões, eu avisei. Boa tarde, Abel. Parabéns. Enfim, só pra... Acabou pegando pra uma galera que ficou... O Abel reclamou do gramado... Ele fala que prefere a grama natural. Ele não entra na mesma reclamação que o Fluminense entra, né? Sobre lesões e tal, não é essa a questão. Mas, cara, falaram que tinha até miçanga, pô. Lá no gramado da Allianz Parque, assim. Tava num nível... E o Diniz botou os titulares, alguns titulares pra jogar, né? Enfim, cara, tamo junto aí. Não esquece de deixar um like aqui embaixo, se inscrever aqui no Raiz Tricolor. Até a próxima, valeu!